Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José de Assis Pacheco e veja o que eu preparei para a nossa meditação. 4 coisas que desagradam a Deus. 4 coisas que desagradam a Deus, aborrecem a Deus. Quando pensamos nisso, logo pensamos no pecado, porque o pecado aborrece a Deus, não é isso? E quando associamos a figura do pecado, logo imaginamos algo desastroso, cabuloso, grande, com grandes proporções, escandalizando muita gente, escandalizando a comunidade, a sociedade que nós vivemos ali. Nem sempre. Nem sempre o pecado é um assassinato ou é um adultério. Às vezes tem coisas comuns que praticamos, mas que tem uma carga tão forte para desagradar a Deus. Nós vamos numerá-las agora. Somente 4. Existem várias, mas vamos enumerar 4 delas. Veja bem o que a Bíblia diz sobre a mentira. A primeira é a mentira. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mas, pastor, Deus odeia? É a Bíblia que está dizendo. Deus odeia. Quem Deus odeia nesse texto? O mentiroso, aquele que usa a sua fala para mentir. A mentira é danosa, a mentira é desastrosa, a mentira, ela quebra a confiança, ela destrói a confiança e promove a injustiça. Não é porque quando alguém é injustiçado, é porque um outro pregou a mentira, falou a inverdade, produziu falsos contra aquela pessoa. A mentira tem essa capacidade de destruir a confiança e promover a injustiça. E veja, Satanás é o pai da mentira. Então, todos aqueles que usam da mentira nos seus relacionamentos, está fazendo a vontade do pai da mentira, que é Satanás, o tentador, o Lúcifer. Então, Deus odeia os lábios mentirosos, mas ele se agrada, ele se alegra com aqueles que falam a verdade. E a Bíblia nos alerta, né? Falai a verdade, cada um para o seu companheiro. Falar a verdade é sempre muito bom, porque a verdade traz confiança, traz justiça, traz laços íntimos fortalecidos, mas a mentira, aquele que mente, aquele que trama através dos seus lábios mentirosos, meu Deus, esse ou esses ou essas, o Senhor os odeiam. Pessoas que são odiadas por Deus. 4 coisas, vamos para a segunda delas. A segunda é a indiferença. A indiferença, vamos ver o que diz, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Observe o texto, que o texto não está falando de ajuda espiritual, não. Não é aquele que chega perto de você e você faz uma oração. Ah, pastor, faz uma oração para mim. Você está vendo que o irmãozinho está ali na luta, está passando dificuldade, às vezes não tem nem o que comer, e você diz, vai na fé, meu irmão, o Senhor te abençoe, Deus vai abrir as portas, confia tão somente, despede o irmão vazio, sem nada. Sem nada. E eu volto a dizer, aqui não está falando de ajuda espiritual, mas ajuda material. Olha, se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão passando necessidade e não fazer nada, como pode? João tem dúvida. João traz uma dúvida e faz uma pergunta no final da frase: como pode o amor de Deus permanecer nele? Lembra da clássica parábola do samaritano, que quando os religiosos da época passou de largo vendo aquele cidadão caído ali, maltratado, né, porque foi agredido pelos salteadores do caminho, mas o samaritano parou, viu, se compadeceu, colocou o azeite na ferida, limpou, botou as ataduras,
pegou aquele cidadão, colocou na sua cavalgadura, levou até a estalagem, pagou os 3 dias, né? Ainda falou, olha, fique aberto aí as despesas que ele, por acaso, precisar, pode fazer, que quando eu voltar estou pagando, eu pago. É alguém que se compadeceu, é alguém que cuidou. Na verdade, a palavra amor, a definição teológica é aquele que predispõe a cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama. É claro que a gente cuida quando a gente de fato ama, não é isso que diz o poeta popular? Então, para provar o verdadeiro amor está associado ao cuidado. Então, a indiferença, Deus não se agrada da indiferença. A terceira coisa é o egoísmo. O egoísmo. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Carta do pastor Tiago. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha que força que tem essa palavra, hein? Muitas das vezes o egoísmo vem do mesmo lugar da indiferença. A pessoa é indiferente ao que está em redor, então ele se relaciona tão somente com ele mesmo, ele se volta para ele, elogiando o próprio eu, o próprio ego, e esquece, não é altruísta. Né? Cantamos esse hino na harpa, essa palavra está lá no hino. Com altruísmo e com poder. Altruísmo é alguém que tem a simpatia, compadece do próximo. É aquele que leva em consideração a dificuldade que o outro está passando. Então o egoísmo é um passo para o inferno. O egoísta ele vai dando passos largos para a destruição total. O egoísmo também destrói relacionamento, aquela mulher orgulhosa, ou aquele homem orgulhoso, aquele filho orgulhoso, aquele empregado, aquele companheiro de trabalho orgulhoso, cheio de empáfia. Sentimentos que destroem qualquer relacionamento, né? Mas quando procuramos o bem uns dos outros, aí encontramos a paz, a felicidade, compartilhamos, porque viver é saber viver. E é preciso nessa terra saber viver. E você vai aprender lendo as Escrituras Sagradas. A quarta coisa que nós separamos para a nossa meditação é a rebeldia. Olha o que diz 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Lembra disso aqui? Nos 2 episódios, o discurso entre o profeta Samuel e o rei ímpio, o rei Saul. Como Deus tirou o poder da monarquia de Saul, porque ele foi um rebelde, foi um arrogante. Não tem esse tipo de gente arrogante, prepotente, cheio de megalomania, cheio de eu. Essas pessoas serão abatidas, porque Deus odeia o arrogante. É o mesmo que o egoísmo. Ele bate de frente com a vontade de Deus. Deus detesta a feitiçaria. E a Bíblia diz que a rebeldia equivale-se ao pecado de feitiçaria. O rebelde, todos os rebeldes na Bíblia tiveram um final muito triste. Saul foi rebelde e foi violentamente golpeado por Deus e pela vida. Nabucodonosor, o grande, poderoso Deus, também se orgulhou tanto que foi golpeado por Deus e pela vida. O rei Herodes, que fez um discurso lá maravilhoso e se encheu de orgulho, também foi comido por bichos e sua morte foi terrível, seu final foi terrível. Deus não é cruel. Ele não se agrada dessas atitudes porque fazem muito mal para nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essas coisas primeiro nos atingem, depois atinge aqueles que estão perto de nós. Então, o mentiroso,
o indiferente, o egoísta e o rebelde desagradam a Deus. São coisas que desagradam muito a Deus. Se eu ou você temos cometido esse tipo de coisa, é melhor parar para pensar, reavaliar os nossos valores e conceitos, afastar desse pecado, confessar, pedir perdão, porque Deus pode nos ajudar. Afasta da sua vida toda a mentira, todo orgulho, toda a inveja, toda a rebeldia. Não seja rebelde. Ouve a correção, escuta o conselho, ouve a palavra. Não fique pensando que você é aquele que tem que estar na crista da onda. Não se preocupe com a crista da onda, se preocupe com o Cristo Salvador. Esse sim, precisamos nos ater aos seus ensinos. Deus te abençoe. Deus te encha de paz e te dê uma noite, maravilhosa. Essa é a oração que eu faço para você e para a sua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até breve.